Olá, meus irmãos, tudo bem? Espero que sim. Meus irmãos, espero que vocês tenham lido os textos que eu deixo aqui abaixo, sempre na descrição. Antes de assistir os vídeos, é muito importante você fazer as leituras do que a gente deixa ali, para que quando a gente for fazer aqui o estudo, você saiba o que a gente está falando, tá ok? Pois bem, esse estudo dessa semana, ele compreende ele de Êxodo 13, do verso 17, né? Até Êxodo 17, verso 16. E também tem a parte ali de Juízes, do capítulo 4, verso 4, até Juízes 5, verso 31. Nesse pequeno estudo que nós fizemos, tem muitas coisas que tem aqui que precisaria enfatizar detalhes, tá? Eu não vou enfatizar muitos detalhes, porque senão o estudo vai ficar extremamente grande e não é meu intuito querer fazer um estudo tão grande assim. Mas vamos abrir nossas Bíblias aí então, em Êxodo, no capítulo 13, como eu falei que é a partir do verso 17, eu vou fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu na semana passada, referente aos versos 1 até o verso 16, que está escrito ali, e rapidamente uma pequena comparação antes de entrarmos aqui no estudo dessa semana, tá bom? Então aqui nós vimos, referente à Páscoa e o que era para ser feito durante a Páscoa, né? Na semana passada falamos um pouquinho que 6 dias comerás os pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor, 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Nós fizemos uma comparação com o Egito, com esse mundo, com as práticas erradas, né? E que quando você celebra a Páscoa, então você está ainda mostrando a graça de Deus para você pela libertação que Ele lhe concedeu, né? Porque Deus, aqui a gente estudou até esse momento, que Deus libertou o povo lá do Egito, né? Então aqui Deus ele pede para nós, ele mostra uma pequena forma que como que nós devemos celebrar a Páscoa até esse momento. Eu não vou repetir tudo que foi falado na semana passada, e tem algumas coisas que eu nem entrei em detalhes, né? Que poderia entrar talvez num próximo estudo, mas fala referente aos pães asmos, que deveria ser comido, né, durante 7 dias, que não poderia ter nenhum alimento com fermento na sua casa durante esses dias. Também tinha os alimentos, as ervas amargas, que era para lembrar da amargura do Egito, e também o cordeiro, né? Que era simbolizando o sangue que foi derramado ali para os umbrais das portas, né? E claro que ele também representa o nosso Senhor Jesus. Tá certo. Bom, prosseguindo no nosso estudo, tem 2 versos aqui que me chamam bastante a atenção, que é o verso 9 e o verso 16 de Êxodo 13, que diz: e será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Verso 16 diz algo parecido: e isto será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: esse sinal, nós vemos um sinal parecido, que é o sinal da besta, que está lá em Apocalipse 13, eu já vou ler essa parte para vocês, mas eu queria frisar uma coisa. Aqui o sinal da parte de Deus é o que? Aqui ele diz, o que é o sinal? E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Ou seja, a lei de Deus, ela tem que estar, os ensinamentos de Deus, ela tem que estar em nós. Até o Dr. Russell Shedd aqui, ele traz algo muito legal aqui na sua Bíblia de Estudo, na página 92. Ele diz assim, guardar estes ensinamentos no pensar, que significa entre os olhos, no agir, que significa nas tuas mãos, e no falar,
que significa a tua boca. Né? Então, no seu dia a dia, você tem que demonstrar isso, né? Que você segue os mandamentos de Deus. E lá em Apocalipse 13, que fala sobre a marca da besta, no verso 16 diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui eu vejo uma contrafação, uma contrafação contrária, totalmente contrária ao que está escrito aqui em Êxodo 13. Né? É algo totalmente contrário. Aqui em Êxodo 13, Deus diz que a lei, né, os ensinamentos que Ele nos dá, né, tem que estar na nossa mente, tem que estar no nosso agir, no nosso dia a dia, e tem que estar na nossa boca falando. Né? Falar constantemente da lei e tal, e vivenciar a lei de Deus. E lá está falando que a marca da besta ela vai estar ou na fronte da testa, que significa também entre os olhos, ou na mão, que significa no agir. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que Apocalipse quer dizer, mas eu entendo particularmente, rapidamente dizendo, que esse texto aqui em Apocalipse está falando que quem vai ter a marca da besta é aquele que não vai obedecer a Deus. Automaticamente o que eu vejo é isso, né? Uma pequena relação nisto, tá bom? Mas vamos continuar aqui então o nosso estudo, porque o tempo passa, né? Então vamos lá, vamos para início aqui então Êxodo 13, verso 17, que diz: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Ou seja, Deus estava já dando um pequeno livramento, sem talvez o povo saber, fazendo um caminho que, ao meu ver, eu vou pegar um exemplo fora da Bíblia, ao meu ver, era fazer isso, que era o mais curto, mas Deus ele faz isso. Um caminho mais longo. Para quê? Para evitar a guerra, conflitos, que o povo viesse a questionar e viesse querer retornar para o Egito. Né? No verso 18. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Então José estava dando uma pequena profecia lá em Gênesis 50, verso 25, se não me engano ele diz isso, né? Então há uma profecia e o povo obedeceu, né? Levou, né? Aconteceu o momento que eles saíram do Egito, então o povo lembrou-se dessa promessa que foi feita a José e levaram os ossos de José junto, né? Verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que o caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo. Aqui eu quero fazer uma pequena comparação, que Deus ele nunca se afasta de nós, nem de dia nem de noite. Ele sempre está conosco, né? E o povo, ele estava seguindo naquele momento as duas colunas. Mas naquele momento ali, como eles estavam seguindo as duas colunas, era algo um pouco cômodo, né? Algo bem fácil de se fazer, vamos colocar o ponto de vista, apesar que eles estavam vivendo ali no deserto, né? Sem toda uma estrutura organizacional de povo, né? Mas a gente vai ver durante todo esse estudo aqui que o povo de Deus ali, então o povo que foi liberto do Egito, murmura muito contra Moisés. E a gente vai entender o porquê, um dos motivos é que eles ficaram uns 40 anos ali no deserto. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesses detalhes. Vamos continuar o nosso texto. Então aí vem a perseguição do povo de Israel, né, no capítulo 14. Né, ali é uma promessa que Deus está fazendo para o faraó e para que todo o Egito reconheça, ou seja, para que esse mundo podre reconheça quem é o Deus soberano.
né? Aqui ele fala, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Então, aqui Deus está mostrando que ele endureceu o coração de Faraó para que ele venha perseguir o povo de Deus. Faraó aqui representado como o próprio Satanás, né? Que ele vem para querer destruir o povo de Deus. Então, Faraó foi endurecido o coração para que venha perseguir o povo novamente de Deus e fazer escravo, né? E ele vem falando sobre isso. E nisto, os egípcios eles chegam perto do povo de Deus, dos israelenses, né? E disseram, ali no verso 11, disseram a Moisés, será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha que não viram todos os milagres que fez lá no Egito? Não viram tudo o que aconteceu? Não viram tudo que foi mostrado lá no Egito para eles? Será que eles não viram tudo que Deus já tinha feito por eles? Né? O memorial da Páscoa que foi colocado ali para eles lembrarem que eles foram libertos lá do Egito pela mão do próprio Deus. E aqui eles vêm murmurar contra Moisés para falar que por que você veio, por que não nos deixou lá no Egito? Lá tava melhor do que agora aqui o que vai acontecer com nós? Nós vamos morrer aqui. Né? E Moisés, aqui no verso 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Calareis. Tudo que eles estavam falando com Moisés falou, Deus vai agir por nós, e vocês vão calar a boca, porque vocês vão ver a ação de Deus. Vocês vão ver mais uma vez a ação de Deus agindo aqui. Mandou-se aquietar, aquietai-vos, não tenham medo, né? Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. E prometeu que nunca mais iriam ver os egípcios. Vamos continuar, verso 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ou seja, por que, Moisés, você está orando para mim? Agora não é hora de você orar, Moisés. Agora é hora de você agir tua fé. Pega esse teu bordão ali, ó, que eu te dei para você aprender a exercer a fé lá com os egípcios. Esse mesmo bordão aí que eu te dei, você vai exercer a fé aqui. Eu já te ensinei a exercer a fé, Moisés. Será que você não entendeu? Então eu vou te ensinar mais uma vez, ó. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por meio do mar em seco. Ou seja, acreditem. Às vezes a pessoa vê um mar enorme na frente, que são os problemas da nossa vida, e não sabem como enfrentar esses problemas. E ficam ali, será que eu vou investir nisso? Ou será que eu não vou? Será que eu troco essa minha vida que eu tô pela vida que tem na Bíblia? Será que, poxa, porque eu gosto da minha vida como tá aqui nesse mundo e tal, e eu não tenho interesse de mudar. Então as pessoas ficam nessa ilusão que não querem agir a fé em Deus, não querem acreditar, até às vezes falam que creem e acreditam que Deus pode agir na vida delas, mas não abandonam a velha vida. Não abandonam. Continuam vivendo uma vida desregrada, vivendo no pecado, sem querer conhecer o que é pecado, porque conhecendo a Torá como nós estamos estudando, você vai conhecer o que é pecado. É óbvio isso, você vai conhecer tudo que é pecado, tudo que desagrada a Deus, você vai conhecer aqui na Torá. Né? Tu vai ver as bênçãos que tem pela obediência depois, mais à frente, e também as maldições
referentes às desobediências. E aqui o povo que saiu do Egito, que estava no deserto, eles estavam aprendendo. Vou adiantar um pouquinho que é lá os 40 anos no deserto, mas eles estavam aprendendo aí. Então Moisés também estava aprendendo um pouquinho aqui, que é para aprender a exercer essa fé em Deus, confiar em Deus e agir a fé que Deus já tinha mostrado, né? Vamos pular um pouquinho. Verso 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Aqui o que aconteceu foi que os egípcios estavam chegando perto e Deus se posicionou atrás do povo para que o povo fosse à frente, aos pés a seco, porque Moisés fez o que Deus pediu e o mar se abriu, né? Então o povo estava atravessando e os egípcios chegando. Então Deus foi para trás ali, né? E ali ele faz com que fique uma escuridão, que os egípcios não consigam enxergar ao povo de Deus. Até porque a Bíblia aqui nos mostra, num contexto geral, que esse evento aconteceu provavelmente na parte da noite, tá bom? E era um percurso bem longo ali, esse trajeto de travessia. Verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por forte vento oriental, o soprou toda aquela noite. Fez-se retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E isso mostra aqui no verso 24 que na vigília da manhã o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. E emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então aqui está propriamente os próprios egípcios ou as pessoas do mundo reconhecem que existe um Deus, não querem servir esse Deus, mas reconhecem que ele existe e ficam com medo dele. Coisa que o povo de Deus muitas vezes acaba ficando com medo, não agindo a fé e não confiando no próprio Deus. Algo que eu quero dizer para você é uma pequena frase que eu gosto muito. Você precisa aprender a confiar no Deus que você diz servir. Você precisa aprender a confiar nas maravilhas que Ele faz para você. Continuando então ali do verso 26 em diante até o verso 31, ele vai falar referente que os egípcios eles pereceram ali no mar, né? E voltando, as águas cobriram os carros dos cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou, ou seja, todos eles morreram. E verso 31, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Ou seja, depois desse evento, então o povo voltou a confiar em Moisés, voltou a confiar em Deus, porque viu um milagre, viu um livramento. Às vezes nós vemos muitas pessoas que se diz cristã, mas só acreditam em Deus quando o milagre vem. Quando o milagre não vem, aí fica lá questionando se Deus existe até. E você tem que confiar em Deus a todo momento, confiar em saber quem é o Deus que você serve. Continuando, não vou entrar em detalhes aqui do Cântico de Moisés no capítulo 15, tá bom? E ali na parte do capítulo 15, a partir do verso 22 até o verso 27, ele vai falar das águas amargas de Mara. No verso 23 ele fala assim: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhe de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Referente às ordenanças que Deus estava dizendo, que já vou ler o que está no verso 26. Mas aqui eu quero fazer uma pequena comparação, porque o Dr. Russell Shedd ele fala que há árvores no Peru que têm esta qualidade, mas nenhum dos moradores das regiões do Sinai conhece algo semelhante. Era necessário haver uma revelação divina em resposta à oração de Moisés. Ou seja, então Moisés orou a Deus, Deus deu a interpretação aqui que era para ser feito, Moisés obedeceu a Deus, e as águas então se tornaram
boas para beber. E o verso 26, então, continuando, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Aqui eu vou fazer mais um comentário referente desses dois versos. O verso 26, ele faz para mim também uma alusão, né, ao texto lá de Apocalipse, quando virá as pragas, né, e não chegará até o povo. E lá diz em Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12, que os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo e em Deus, são esses que são os santos ou o povo de Deus. É o que está escrito lá. E aqui também ele fala que ele vai guardar, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, nós vamos participar daquele momento da tribulação que vai acontecer. É inevitável, nós vamos passar por aquele momento, mas Deus vai nos guardar, e vai guardar aquele que é obediente a Deus, aos mandamentos, como diz aqui, aos estatutos. E tudo isso se refere ao que nós conhecemos e entendemos de ser a Torá, e que no Novo Testamento foi traduzido pela lei de Deus, tá certo? E quando aqui diz que eles chegaram posteriormente em Elim, Elim é uma planta doce, e ali havia então 12 fontes de água potável, doce. Então às vezes aqui dá para fazer também um pensamento, né? Às vezes não, dá para fazer um pensamento aqui nesse texto. Você estava lá na vida amarga, Deus concedeu o doce, mas você saiba uma coisa, que lá na frente, um pouquinho mais adiante, então Deus já tem preparado um local adequado para você. Você está passando por um problema, Deus está te ajudando nesse momento a você superar esse problema, mas lá na frente, por mais que você está enfrentando esses problemas, Deus lá na frente vai te dar a vitória, vai te dar a bonança, vai te dar 12 fontes de água e 70 palmeiras para você descansar, tá certo? Continuando no capítulo 16, estamos já indo para a parte final do nosso estudo. Mais uma vez, então, o povo murmura contra Moisés. Aqui no verso 2, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dará? Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Aqui ainda, os mandamentos de Deus na tábua que foi dado posteriormente para Moisés ainda não tinha sido escrito aqui não, meu amigo. Tá bom? É a lei, tá falando sobre a lei. Tá? Então você que fica falando ali que porque as tábuas de pedras foi dado para o povo judeu, para os hebreus, e não foi dado para todos nós, mentira, aqui já existia a lei também. Como nós já vimos lá em todo o Gênesis, eu fui falando da lei. Abraão, lá em Gênesis 26, verso 5, guardou toda a lei, estatutos, mandamentos de Deus. E não tinha tábua de pedra naquele momento, mas ele guardou. Aqui é a mesma coisa, ainda a tábua de pedra não existia, né? E diz para aqui, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, se você obedece a Deus ou não. Se você quer obedecer à lei, à Torá de Deus ou não. É o que está escrito aqui. Verso 5. Dar-se-á que no 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem
cada dia. Verso 8, prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão para que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Às vezes você fica murmurando, porque nós já vimos também aqui no texto, nos nossos estudos passados, que Moisés também representa o Cristo, né? Como ele mesmo, Deus mesmo compara Moisés aqui em Êxodo com o próprio Deus. Você será Deus perante o povo. Então aqui eu também posso ver que aqui é uma murmuração que você faz quando você fala, ah, Senhor Jesus, por que está me vindo essas aflições, esses problemas na minha vida? Porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou para a igreja, eu falo de Ti, e agora estou doente, estou mal, estou isso, estou aquilo. Por que, Senhor Jesus, você fala isso? E aí Moisés ele dá a resposta, vocês estão murmurando, não é contra ele não, é contra o Eterno, é contra o Deus, o nosso Deus e Pai, nosso Criador. É contra Ele que você está murmurando, não é contra mim não. Tá certo? Não é contra Moisés, tá? Não é contra ele que você está murmurando, é contra o Senhor, contra o Eterno. Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Aqui eu quero fazer uma pequena lembrança, que aqui no verso 5, ele fala que no 6º dia da semana, Deus faria em dobro, né? Daria em dobro. Tá? Vamos frisar bastante isso. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, aqui já no verso 12, disse-lhe ao crepúsculo, ao entardecer, né? Comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Deus tem prometido uma terra que mana leite e mana mel, ou seja, de extrema prosperidade. E o povo fica murmurando, né, com Moisés, me tirou do Egito para morrer de fome, me tirou do Egito para que o faraó venha me matar, e fica-se a murmuração e não aprende a confiar em Deus. A provisão vem sempre do Eterno, e o povo não aprende. Aqui Deus mais uma vez, então, disciplinando o povo. Verso 13, à tarde subiram codornizes, o codorna, e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho, que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante às escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isso? Que é isso? Foi traduzido como maná, tá? Do hebraico é traduzido como maná, para o português eu quero trazer, tá? Pois não sabiam o que era. Disse Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Então ali a gente vê que o povo na continuação separa um gomer por família, e um gomer equivale a aproximadamente 2 litros ou 2 quilos de alimento, né? Então cada um separava ali conforme iria comer, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas comiam. E no verso 19, né? Diz assim, disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Lembra do verso 5 falei? Que no 6º dia era para colher em dobro? Ninguém deixe. E mais uma vez não obedeceram, né? Falaram que ia obedecer lá atrás Moisés e agora fazem outra coisa, né? Olha só o verso 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Então não obedeceram a Moisés. Falaram que ia obedecer e não quiseram obedecer. A mesma coisa você que se diz cristão, que se diz seguidor de Jesus, e não quer obedecer o que Deus pede para você fazer, que é obedecer a sua santa lei, né? Você fala, não preciso obedecer, então vai cheirar mal, né? Vai dar bicho, vai dar problema para você, tá certo? Porque quem obedece à lei de Deus, quem obedece aos mandamentos de Deus, ouve a voz de Deus, ouve o que o Espírito do Eterno quer dizer para você. Se você só pode receber a direção do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, se você estuda o que ele pede para você aprender, que é a sua santa lei. Tá certo? Vamos continuar, verso 22.
Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo Shabat, o sábado, o 7º dia do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bicho. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto é Shabat, é sábado, e esse sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo, não vai haver maná no 7º dia, no campo. Verso 26, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusarei guardar os meus mandamentos e minhas leis? Até quando você vai ficar aí dizendo que não precisa mais obedecer às leis de Deus? Que sábado não existe mais? Até quando você vai ficar lutando contra isso? Verso 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, o Shabat. Por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E assim descansou o povo no 7º dia. E aqui eu quero fazer um pequeno comentário. Você fica aí murmurando, questionando a lei de Deus, dizendo que não existe mais lei de Deus, que agora mudou a lei. Você fica questionando isso e aquilo, porque não precisa mais guardar sábado. Então eu quero que você pare para pensar. Se Deus pede para você obedecer a sua santa lei, o sábado faz parte da lei. Você não querendo obedecer, você está sendo desobediente. E aqui Deus mostra que quando o povo quis arrecadar por conta o maná para o outro dia, apodreceu e cheirou mal. E aqui quando Deus ordena guardar o Shabat e fala para o povo guardar 2 porções, não cheirou mal e o povo pôde se alimentar. Fica a reflexão nesse momento. Verso 33, disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Verso 35, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos. Aqui antes de nós entrarmos na parte final, eu quero falar então desses 40 anos e que o maná então ficou de testemunho junto na Arca da Aliança que Moisés depois teve lá no decorrer. Nós vamos estudar também dessa Arca da Aliança e que o maná ficou ali junto guardado, né? E aqui referente aos 40 anos, né, no livro de Shemot do Rabino Marcelo, que eu tenho gostado bastante, ele trouxe algo que eu gostei bastante mesmo, sabe? Referente aos 40 anos e o seu significado para nós. Aqui diz, eles andaram 40 anos no deserto. Em hebraico, a palavra é Arbaim, 40, cuja raiz é Havá, que significa quadrado, no sentido espiritual, de ser ou estar calibrado, ajustado, provado ou testado, né? E a Bíblia nos mostra que o número 40 indica uma espera por longo tempo, visando treinamento, provação e aperfeiçoamento. Muitas vezes o número 40 aparece na Bíblia. Por exemplo, Moisés andou com o povo 40 anos no deserto, o dilúvio durou 40 dias, os profetas jejuaram 40 dias, Paulo jejuou 40 dias, Jesus jejuou no deserto 40 dias antes de iniciar o ministério. Então a gente vê que o 40 também tem um símbolo para nós, que nós precisamos nos aperfeiçoar, aprender da palavra de Deus. Alguns se aperfeiçoam antes, aprendem antes, outros demoram um pouco mais tempo para aprender a palavra de Deus, o que ela quer nos dizer. Mas quanto tempo vai precisar para você aprender o que Deus quer para você? 40 anos, como foi o povo lá?
Se o povo tivesse praticado a fé que eu falo para você praticar hoje, em menos tempo você vai poder conhecer a palavra de Deus. Se você obedecer ao que eu estou também lhe dizendo, que é para você conhecer o que a Bíblia está dizendo, em especial o que a Torá ensina, então você vai ter também essa capacitação e não vai precisar aguardar por 40 anos. Vai ser no teu tempo, mas será bem menos tempo. E você também então será aperfeiçoado pelo Eterno diariamente. Nós não somos perfeitos, não estou aqui falando que eu sou perfeito, bem falho. Tá? Eu erro muito, mas eu procuro me corrigir conforme também eu vou aprendendo da Torá. E eu sei que eu fui enxertado na verdadeira oliveira através de Jesus e Ele me perdoa pelas minhas faltas. Continuando, indo para a parte final, então, aí no capítulo 17, diz assim, ó, no verso 1, né? Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, ou seja, a cada Shabat eles paravam e descansavam no Senhor, guardavam o Shabat, o sábado do Senhor, né? Acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. E mais uma vez aqui a gente vai ver a murmuração do povo, tá? Né? Porque no verso 2 ele diz que o povo contém Deus com Moisés. Ué, cadê a água? Não vai me dar água não? E no verso 13 ele fala, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Né? Então aqui a gente vê que Moisés ele usa mais uma vez do seu bordão, né, para ferir a rocha e a água ela desce. Né? Então aqui no verso 7, para nós finalizarmos, ele diz assim, ó, e chamou o nome desse lugar Massá e Maribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Essa pergunta, ela fica para você. Você fica fazendo essa pergunta ou não? Será que você fica falando, será que Deus está comigo? Será que Deus é comigo ou não? Será que você fica murmurando com Deus? Ou será que você fica obedecendo Ele e praticando esta fé que Ele pede para nós exercer? Será que você vai precisar ficar 40 anos no deserto até você aprender? Ou será que você, a partir desse momento, começa a obedecer a Deus e tem uma nova vida através de Jesus? Espero que você tenha gostado desse estudo. Nós vamos finalizar aqui. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo na próxima semana.